Olá, tudo bem? Então vamos finalizar as nossas aulas de Enem do aulad.com.br, sou o professor Calife, com possíveis temas de redação que podem aparecer. Geralmente os temas de redação são do Enem, e até dos vestibulares, concurso, são sempre temas da atualidade. São questões que estão sendo debatidas amplamente pela mídia e que o aluno ele sempre tem acesso se ele se informar com jornais, vendo notícias das mais variadas formas, lendo artigos de opinião para saber o que ele pensa sobre esse assunto. Dica: todo mundo fala que se informe, se informe. Eu digo mais, não basta se informar, tem que ter opinião sobre esse assunto. É um pouco chato porque vestibulando tem que saber de tudo e tem que saber opinar sobre tudo. Mas é isso que define para o Enem um sujeito crítico capaz de fazer um ensino superior, receber uma bolsa do ProUni ou ir para uma universidade pública através do SISU, tá ok? Vamos tentar justificar e ver aqui. É claro que eu coloquei aqui uma lista de temas que não são estanques, podem ser os mais variados. Tomara que a gente consiga prever o tema da redação, mas pode aparecer o tema mais variado. Ano passado, com a questão da imigração para o Brasil no século XXI, não vamos dizer que pegou as pessoas desprevenidas, mas foi um tema que as pessoas não esperavam. Esperavam debater outras questões. O que nós esperamos do Enem esse ano que seja debatido? Tá? Possíveis temas. Primeiro tema, a questão da construção, da disputa das terras indígenas com os fazendeiros, a questão da hidrelétrica do Belo Monte. Tá? É muito importante, lá no Pará, é muito importante se informar sobre isso, porque isso pode ser uma ponta de uma proposta de redação em que vá se debater a questão da água, a questão dos direitos de propriedade. Podem se debater muitas questões a partir de um fato particular, que é a questão da construção da usina do Belo Monte. Eu aconselho que existem vários dossiês sobre o tema na internet, é muito fácil de informar sobre isso. Segunda questão, sustentabilidade. Tá? Nós estamos vivendo no século XXI e o planeta está começando a sentir, a gente começa a sentir com o efeito estufa, com a mudança no clima, e a gente precisa tomar outro tipo de atitude. Tá? No Brasil isso é muito pouco discutido, muito mais na Europa é discutido isso e nos países de desenvolvimento, porque a matéria-prima lá é muito mais escassa. Aqui nós temos abundância de água, de árvores, de bastante matéria-prima, então a gente ainda não começou a debater isso em larga escala. Talvez o Enem venha aí para debater as questões de desmatamento, venha debater questões como a questão que eu falei da água, venha debater a questão da emissão de poluentes, na poluição sonora, venha debater esse tipo de coisas que tem a ver com a sustentabilidade. Ou seja, nós precisamos achar alternativas para substituir as nossas, e alternativas que não agridam a natureza e a nossa própria vivência. Outra questão, direitos humanos, está muito em voga. Direitos humanos no mundo inteiro. Essa brasileira que está na Rússia, está presa, acusada de pirataria. A questão dos próprios direitos humanos na Comissão dos Direitos Humanos, né, do Marco Feliciano, também está sendo bem debatida. Os limites do direito humano. O que é direito humano? Né? Eu recomendo para ti lá que a ONU tem uma série de características que podem ser pesquisadas na internet sobre os direitos humanos. Então, talvez venha alguma coisa relacionada a isso. Imigração para o Brasil no século XXI foi uma questão de direitos humanos. Será que os haitianos têm o direito de sair de sua terra que está arrasada e vir para cá?
eu aposto muito nesse tema se repetindo de alguma outra forma. Na questão da religião, como a gente tem debatido lá no Congresso, enfim, prestem atenção nisso na questão dos direitos humanos também. Globalização. Globalização tem a ver com a questão dos hábitos culturais e políticos que estão sendo difundidos no mundo. Por exemplo, tem muita gente que gosta de viajar, mas chega na China e vai comer no McDonald's, não come a comida local. Isso é o lado ruim da globalização, porque você encontra várias lojas, vários departamentos, são exemplos, é claro, em vários determinados pontos do mundo, e as culturas locais são anuladas. É um ponto negativo. O ponto positivo, que a mesma tomada, os mesmos ideais são conhecidos de todos os lugares do mundo. Então as pessoas têm mais facilidade de transitar ao redor do mundo e de se encaixar ao redor do mundo também. Temos que pensar a globalização. Será que ela é boa ou que é ruim? Na década de 90 se pensava que ela era muito boa. Agora já tem pensadores que estão começando a rever esse conceito de globalização. Aí eu coloco 3 coisas muito particulares, mas que talvez podem cair. Protesto de junho e julho de 2013. As manifestações que aconteceram em todo o Brasil. Gente, milhares e milhares e milhões de pessoas nas grandes cidades brasileiras e até em muitas cidades pequenas saíram nas ruas protestando contra o poder público, tá? Aqui a gente tem que pensar, será que essa forma de governar, essa nossa democracia com o Congresso, e será que isso legitima a vontade do povo? Quais são as outras alternativas em relação a isso? Tá? Talvez venha alguma coisa, qual foi o significado desses protestos? É um tema bem possível de redação. Um tema muito ligado a esse, que foi uma das causas desse protesto, foi a Copa do Mundo de Futebol em 2014 no Brasil. Gastos e gastos e gastos para fazer uma Copa, enquanto os serviços sociais não são atendidos para a população. Então é um tema muito urgente que precisa ser debatido, e talvez o Enem coloque isso para que as pessoas comecem a pensar sobre determinar esse assunto, tá? Então a Copa do Mundo nada mais é um pretexto para a gente pensar sobre como é que é a política no Brasil, tá ok? E por fim, um tema que é possível também é a questão da visita do Papa Francisco I no Brasil, agora no meio de 2013, né? E a questão da religiosidade, tá? Porque se diz que a Igreja Católica está perdendo fiéis, mas não se pensa muito nas religiões não oficiais, no Brasil, no espiritismo. O brasileiro é um povo que trabalha a religiosidade. De que forma a religiosidade está caindo ou está caindo o catolicismo? Essas questões também podem ser pensadas porque elas fazem parte dos traços da cultura brasileira, tá ok? Eu encerro aqui as aulas do Enem do aulad.com.br, tá ok? Mas você vai acompanhando as aulas de redação, porque nós temos diferentes aulas para os processos seletivos mais, como concurso, vestibulares, e o Enem é só uma parte disso. Continue nos acompanhando. Até lá!